de Ciências e Biologia. Vamos lá para mais uma aula. Hoje o tema da aula é muito legal, sobre células e suas organelas. E eu começo chamando a sua atenção para essa palavra aqui, organelas, órgão, esse prefixo te lembra órgão, porque é isso mesmo. Nós vamos estudar essas organelas, é como se fossem pequenos órgãos dentro da célula. Mas professora, por que é importante estudar a célula, né? Claro, não só porque você está assistindo essa videoaula para ir bem na prova, mas para você aprender um pouco sobre você. Por quê? A célula é a unidade fundamental dos seres vivos. Para existir vida, tem que ter o quê? Célula, porque nas células eu tenho várias organelas, como se fossem órgãos, que trabalham intensamente para que você consiga o quê? Viver, para que você tenha vida, tá? Então é muito importante nós estudarmos sobre isso. E eu tenho seres que eu vou classificar como unicelulares. Isso já te ajuda esse prefixo aqui, né? Uni, uma única célula. São seres que são formados por uma única célula. Bora dar exemplo? Você consegue dar exemplo? Conversa comigo, tá? Que a nossa aula é assim, você vai interagindo. Por exemplo, isso, bactérias. Bactérias não é formado por uma única célula? Se você olhar no microscópio, uma única célula forma esse ser vivo. Outro exemplo, protozoário. Protozoários também, uma única célula forma um protozoário. Eu posso também citar como exemplo alguns tipos de fungos, como a levedura, que é utilizada para fazer o pão, né, para poder fazer cerveja, vinho, também é formado por uma única célula. Pronto, né? E ao contrário disso, se não for unicelular, eu vou classificar como pluricelular ou multicelular. Pluri ou multi é formado por várias células, não é mesmo? Então, você é um ser o quê? Pluricelular, formado por várias células. E existe uma outra classificação que eu vou dizer o quê? Aquele ser vivo que eu estou analisando, ou ele vai ser procarionte, ou ele vai ser eucarionte. Esse pro aqui não é de professora, né? Esse pro lembra o quê? Primitivo. São células mais simples. Simples por quê, professora? Porque não vai ter um núcleo para guardar o material genético, tá? Então o material genético é todo disperso no citoplasma. Bora dar exemplo? A bactéria. A bactéria é o único ser vivo, ou seja, dentro dos 5 reinos que nós estudamos, né, em ciências, em biologia. Se você também quer aula sobre os reinos, também está disponível aqui no canal. Então, dentro dos 5 reinos, eu só vou ter um reino que eu vou classificar como procarionte, que é o reino das bactérias. Como é o nome dele? Muito bem, reino Monera, né? Então, o reino Monera, formado por bactérias, eu vou classificar como procarionte. Não é só essa característica, é a principal, não tem um núcleo, mas também não vai ter essas organelas, tá? É uma célula mais simples. Eu vou ter, claro, a organela ribossomo, tá? Já vou falar dela. Então, são células mais simples, que não tem núcleo e não tem essas organelas que nós vamos estudar, exceto o ribossomo, tá? Então, quem não for, o ser vivo que não for procarionte, ele vai ser eucarionte. Esse eu vem de verdadeiro, ou seja, dentro da sua célula, ele vai ter um núcleo que vai guardar todo o material genético. E além de ter um núcleo que vai guardar o material genético, ele vai ter o quê? Várias organelas, que é essa que nós vamos estudar, tranquilo? Então, você é um ser eucarionte, não é mesmo? Tirando o reino Monera, todos os outros reinos nós vamos classificar como eucarionte. Você é eucarionte e um organismo pluricelular, tá? Isso aqui é importante relembrar também. Eu tenho o quê? Um conjunto de células vai formar tecido. Vários tecidos vão formar o quê? Órgão. Vários órgãos vão formar um sistema. Vários sistemas vão formar um indivíduo. Olha que lindo, né? Eu sou ótima, meus alunos sabem que eu sou ótima em desenho. Então, vários sistemas vão formar um indivíduo, só para poder relembrar você. Bora lá, primeira organela. Primeira organela é a parede celular. Eu coloquei esse V aqui porque é para te lembrar que é uma organela presente somente em células vegetais. Células vegetais, antes de ter a membrana plasmática, que já vou falar dela, a primeira estrutura da célula vegetal, né, analisando de forma externa, de fora para dentro, vai ser essa parede celular. E qual vai ser a função? Ela vai proteger a membrana, ela vai dar estrutura para a célula, porque a célula vegetal ela é mais retangular, não é mesmo? Você pode observar isso nas imagens. Então ela vai dar estrutura, vai proteger
Essa é a principal função da parede celular. A membrana plasmática, ela delimita a célula. Então pensa, se você estiver aí no seu quarto, digamos que esteja no seu quarto estudando, se não tivesse a parede do seu quarto, teria quarto ali? Não é verdade? Seria uma outra coisa qualquer, mas não seria o seu quarto. Então, essa membrana plasmática é como se tivesse a função da parede aí do seu quarto. Ela delimita a célula, assim como a parede do seu quarto delimita o seu quarto. E qual que é a função dela? Ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Então, ela seleciona o que entra dentro da nossa célula e o que sai da célula. Tranquilo? O núcleo é muito fácil, né? O núcleo guarda o material genético, as nossas informações genéticas. E ele é um manda-chuva, ele comanda reações químicas, as reações químicas das células. Quem comanda vai ser o núcleo também, tá? E o retículo endoplasmático, eu tenho dois tipos. O rugoso é porque eu tenho várias bolinhas, várias vesículazinhas em cima desse retículo endoplasmático. Rugoso ou granular eu posso chamar. E essas bolinhas que ficam em cima, esses grânulos, são ribossomos. Se tem vários ribossomos ali, você já consegue entender que a principal função desse camarada aqui, do retículo endoplasmático rugoso ou granular, é produzir o quê? Muito bem, proteínas, produz proteínas. Já o liso ou agranular, esse A de negação, não tem os grânulos, não vai ter os ribossomos ali. A função dele é produzir lipídios, produzir gordura, e gordura, lipídios, é importante para as nossas células, tá? Complexo de Golgi ou complexo golgiense, eu costumo falar para os meus alunos, apelidar ele como se fosse um Sedex, porque ele transporta, ele empacota, ele armazena as substâncias produzidas pelo rugoso e pelo liso. Então, ou seja, ele transporta, gente, proteínas e também transporta lipídios. Ele é muito importante. A outra organela é lisossomos. Não confunda não com ribossomos. Lisossomo. Também ele só está presente na célula animal, a vegetal não tem. Então, a célula animal, que tem esses ribossomos, a função dele é digerir, tá? Então, ele digere substâncias dentro da nossa célula, substâncias que não vão ser utilizadas. Então, é digestão celular, é a função desse camarada aqui, tranquilo? A outra é o ribossomo, você já sabe que eu já comentei quando eu falei de retículo endoplasmático rugoso. Ribossomo, a função dele é produzir proteínas. Professora, mas eu só tenho ribossomos lá no retículo endoplasmático rugoso? Não, eu tenho ribossomos também em outras regiões da nossa célula, tranquilo? Então, produção de proteínas. Os centríolos, eles são microtúbulos, e esses microtúbulos, eles ajudam no processo de divisão celular. Quando a célula vai se dividir, né, esses microtúbulos vão fazer isso aqui, né, vai ajudar na divisão celular. E ele é muito presente em quê? Os centríolos são muito presentes nos cílios, no flagelo, vai ajudar na locomoção, não é isso que cílios e flagelos fazem? Auxiliam a célula na locomoção, tranquilo? A outra organela é a mitocôndria. Essa organela é muito exigida e cobrada em provas. Por quê, gente? Ela é importante para o processo de respiração celular. Você vai relembrar aqui. A respiração celular, essa reação que vai aparecer aqui para você, o seu oxigênio que você ganhou, né, do ar atmosférico, entrou nos seus pulmões e vai chegar dentro da sua célula. Especificamente aonde? Dentro da sua mitocôndria. Quando ela chega dentro da mitocôndria, aí lá acontece essa reação. O oxigênio quebra a molécula de glicose que você ganhou na alimentação e aí começa a produzir o quê? Produzir energia. Lógico, produz também água, produz também gás carbônico que você vai liberar na expiração, mas tem como função principal a produção de energia. Então, mitocôndria produz energia. Ela também é muito cobrada quando se fala de teoria da endossimbiose, porque a mitocôndria é uma organela diferentona. Por quê? Porque ela possui o seu próprio material genético, tá? Então, as nossas células têm material genético no núcleo, mas também tem material genético guardado dentro da mitocôndria. E essa mitocôndria, acreditava-se o quê? Quando se falava da teoria da endossimbiose. Endo, dentro. Acredita o que dentro dessa teoria? Que essa organela, ela era um ser vivo que tinha vida livre, era procarionte,
tá? E ela foi fagocitada, por isso que eu chamo de endo. Ela foi fagocitada por um ser eucarionte e aí formando um ser mais complexo, né? Tranquilo? Então, teoria da endossimbiose é a mitocôndria, você vai lembrar dela, tá? Além de ter a função da respiração celular, ela tem o seu próprio material genético também, outra característica. Cloroplasto. Essa organela cloroplasto é presente somente em célula vegetal, tá? Nas células vegetais tem esse cloroplasto porque ele guarda qual pigmento? Pigmento verde, que dá cor às plantas aí. Clorofila. Ele guarda a clorofila e você lembra que a clorofila ela absorve a luz solar incide sobre ela e começa a reação de fotossíntese. No canal também tem um vídeo aula sobre fotossíntese, tá? Então, cloroplasto, a função é essa, guarda o pigmento clorofila, tem uma participação no processo de fotossíntese. E o peroxissomo é uma organela que tem enzimas, tá? Catalase, o nome dessa enzima, que tem a função de digerir a água oxigenada. Gente, nosso órgão, o fígado, por exemplo, o fígado, ele tem muito, em grande quantidade essa organela que é o peroxissomo, porque precisa dessa catalase para quebrar a água oxigenada, tranquilo? Então, ficamos aqui, né, por hoje. Se você gostou dessa aula, curte, se inscreve nesse canal, que você já deve ter se inscrito, se não, se inscreva agora e compartilhe essa aula com seus colegas. Deixa aqui as perguntas, alguma coisa que você não entendeu, se você gostou também comenta. Um grande beijo, até a próxima aula!